Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Olá, muito bem-vindo a mais Notícias da Semana. Hoje nós vamos tratar de uma série de notícias que marcaram a semana no site da revista Dega, algumas do exterior e outras falando um pouco de Brasil, notícias bem importantes e dessa vez bem positivas. Estou novamente aqui com o Christian Burgos, o publisher da revista Dega. Christian, muito obrigado pela companhia novamente e bem-vindo aqui ao nosso programa semanal. Eu que agradeço, Ed. É um prazer aqui. A semana passada a gente não teve notícias da semana. Você estava em Las Vegas, não estava jogando, e eu estava em Portugal. E agora a gente voltou. Vamos que vamos. Legal. Vamos lá, então. Cristian, chamou a atenção essa notícia aqui, que a Austrália oferece vinhos com preço inferior a R$ 150 ao rei Charles III da Inglaterra. Eu achei bem interessante, a uma vinícola até aí, a audácia de oferecer um vinho realmente muito barato, justamente para o ápice da realeza, né? O rei Charles, assim como a família real britânica, é o símbolo da realeza no mundo. Eu achei muito legal, na verdade, isso que aconteceu, porque também quebra um pouco, não sei se existe algum contexto político estabelecido nisso, mas eu acho que uma das mensagens que passa é que a gente não precisa focar no preço para focar na qualidade. Então, eles serviram vinhos de 20 libras, aproximadamente R$ 150, para o rei Charles III, e a gente fez uma brincadeira apresentando vinhos da Austrália que a gente gostava mais que pudessem ser comprados por R$ 150 aqui no Brasil. Então, se você fosse o rei da Inglaterra, provavelmente você estaria tomando esses vinhos aqui no Brasil. E tem a lista aqui, né, do que foram realmente servidos, até por R$ 71. Mostra que dá para Exato. ter vinho da realeza pagando pouco. O importante é a qualidade, o importante não é o preço. Então, acho que isso é uma coisa importante, que a gente possa admirar e aproveitar os vinhos segundo a qualidade dele, independente do rótulo e da etiqueta. É uma boa mensagem, tanto da notícia, né, quanto da própria parte que a gente colocou no nosso site. Ainda falando também de aproveitar a parte boa, é que o clima tem feito uma tendência gastronômica impulsionando o vinho branco. Então tivemos um inverno menos rigoroso esse ano no Brasil e acabou tornando então o vinho branco uma opção interessante, principalmente para pratos mais leves. Eu queria que você comentasse também, Christian, como fazer essa combinação gastronômica. Acabou acontecendo de eu mesmo escrever essa notícia, ou fornecer as informações para escrever essa notícia. Está tendo um crescimento da importação de vinhos brancos no Brasil nos últimos anos. O vinho branco nunca teve tanto espaço entre as importações, mas isso é um fenômeno de longo prazo, não é nenhuma coisa que chegou aqui hoje por um modismo ou algo assim, e também está acontecendo no mundo inteiro. O fato é que desde o movimento da Nouvelle Cuisine, quando os franceses, inspirados na gastronomia do Oriente, sobretudo do Japão, passaram a dar importância mais aos ingredientes puros do que aos molhos que iam ser utilizados na confecção dos pratos, você começou a ter pratos mais elegantes, mais puros, menos untuosos, e isso foi levando a uma gastronomia mais elegante. Essa gastronomia elegante busca vinhos mais elegantes e, em última instância, vinhos brancos. Além disso, as pessoas têm valorizado uma alimentação mais saudável, que está relacionada muitas vezes aos peixes e às saladas. Isso também veio facilitando a dinâmica de você querer harmonizar, e essa busca levaria os espumantes aos vinhos brancos, e os vinhos brancos foram os que receberam essa adesão. Quando você junta esse fenômeno da mudança da alimentação e a mudança da gastronomia com o fenômeno climático de temperaturas cada vez mais altas ou temperaturas mais elevadas, você acaba favorecendo o consumo naturalmente do vinho branco. É um fenômeno que a gente está vendo, e isso está se refletindo, obviamente, tanto no consumo e, obviamente, nas importações e tudo mais. Então, uma das coisas interessantes, e a gente leva aí as buscas, são os melhores vinhos brancos que a gente já degustou, está aí na busca, mas você pode refinar nessa busca na sua própria casa, escrevendo lá, vinhos, categoria brancos, ao preço que você quer comprar, ou o máximo de preço que você gostaria de pagar. O Edmundo pode até simular uma
bota aí R$ 250 de preço máximo, Ed, vamos ver o que acontece. Aí você faz a busca e você vai ter imediatamente uma relação dos vinhos brancos, dos melhores vinhos brancos até R$ 250 que a gente degustou na revista DEG, que estão à disposição para você hoje para consumir. Então, fica a dica, se você está participando desse movimento de querer uma alimentação mais leve ou de valorizar mais ingredientes mais puros, e que você também está sentindo uma necessidade pelo clima de tomar alguma coisa um pouco mais refrescante, você vai para os vinhos brancos. Aqui a gente usou 250, você poderia usar 150, você poderia usar 550, 380, tanto faz o valor. O sistema de busca aí do nosso site permite você fazer essa organização entre os milhares de vinhos que a gente já degustou. Isso é bem legal. E na matéria tem até uma chamadinha para um Leia Mais, se é possível fazer vinho branco com uvas tintas. Então tem mesmo uma curiosidade para complementar essa matéria aí para também é bem legal. Christian, outra notícia que chamou bastante atenção, até para você saber, que eu gosto muito, principalmente da região ali da Califórnia, Washington, Oregon, por causa da aviação, é que o Beverly entrou no mapa também, ganhando uma nova área vitivinícola. Eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre isso, essa questão dos Estados Unidos no mapa também da viticultura global. Washington State, ali Seattle, tem uma grande fábrica da Boeing, eu sei que você já foi para lá mais de uma vez, mas também tem grandes vinícolas. Eu tive lá por causa das vinícolas, você pelos aviões, mas a gente foi pela mesma razão, que é a paixão. Washington State é um estado que já tem já tinha 20 regiões produtoras delimitadas de vinhos, as chamadas AVAs, Área Vitivinícola Americana, e agora tem 21. Beverly acabou de entrar, é uma das menores que tem, talvez a menor, com 977 hectares. As uvas são principalmente o Cabernet Sauvignon, o Merlot, Malbec, Cabernet Franc, e eles criaram essa região por uma composição de fatores que são a influência do calor, do vento e o solo, que é de areia e areia argilosa. Eu tive em Washington faz alguns anos, é muito interessante, é uma terra, usualmente, o que mais se destaca lá é o Merlot e o Riesling, e, de repente, você vê essa região que também tem Merlot, mas tem outras variedades tintas, como Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, se desenvolvendo. Eu espero, em breve, começar a degustar vinhos com essa rotulagem dessa AVA, Beverly, e poder avaliar para vocês. Enquanto a gente não tiver vinhos chegando no Brasil dessa região de Beverly, você vai poder ver no nosso site os melhores vinhos que a gente degustou do Washington State mesmo. O que é bem interessante, né? Ver o novo mundo aí também no mapa da viticultura e com grandes nomes também. E indo para o outro lado, já que a gente falou do novo mundo, né? Falar da tradição. Uma coisa que eu acho bem interessante, Christian, no mundo do vinho, é também essas questões de leilões, muito pela tradição, até pelo barril, às vezes pela garrafa, e também muito ligada à arrecadação para instituição de caridade, que faz parte da história do vinho ao longo dos séculos. O que significa exatamente a importância desse leilão e como é que ele funciona? Esse leilão é absolutamente tradicional. Desde 1859, esse leilão ocorre anualmente. É um leilão que favorece o Hospice de Bonn. O Hospice de Bonn foi um hospital que foi criado ao final da Guerra de 100 anos, entre Inglaterra e França. Ele foi fundado em 4 de novembro de 1443, antes da descoberta do Brasil. E o leilão começou a acontecer porque pessoas que faleciam na Borgonha doavam suas terras, ou começaram a doar suas terras para o leilão, começaram a doar suas terras para o hospício, para o hospital, porque o hospital cuida da saúde das pessoas da região. E aí, quando você doava as terras, a produção de vinho era vendida
e esse dinheiro arrecadado era utilizado na manutenção do hospital. Isso se converteu num leilão que hoje é muito chique, elegante, acontece anualmente, como eu já falei, e esse ano vai ser apresentado por 4 atores de cinema. E os preços das barricas são absurdamente bons, porque a gente fica feliz. Uma barrica do Cordon Grand Cru, em 2022, que é o recorde, foi leiloada por 5 milhões de reais. Esse dinheiro ajuda a subsidiar, como eu já falei, a manutenção do hospital. Então, tem todo um contexto. Tem um contexto de você estar na Borgonha, uma das regiões mais especiais do mundo, e tem todo um contexto de você estar ajudando a sociedade, você vê o vinho sendo parte da motivação ou da desculpa para as pessoas fazerem o bem e ajudarem a sociedade. Eu sou um fã do Hospice de Beaune. Se você visitar a Borgonha e puder passar por lá, você vê os telhados do Hospice de Beaune, são incríveis, são uma marca registrada, e que são amarelos e pretos, assim, é um negócio muito bonito, mas, sobretudo, esse leilão é um acontecimento, eu vou dizer, secular, ultra especial, que acontece todos os anos, e os brasileiros podem participar à distância. Isso é bem legal. E ajuda, por exemplo, aí o Médicos Sem Fronteiras, com as instituições mais importantes do mundo também. Também, é de bem lembrado. E, por fim, outra notícia muito legal envolvendo o Brasil é que a Casa Valduga, do Rio Grande do Sul, apareceu pela primeira vez nos melhores vinhedos do mundo. A primeira vez que o Brasil aparece na lista do top 1 mundial, está no 58ª posição. Então, também que você comentasse, Cristian, a importância desse crescimento da vinicultura brasileira, né? Ed, eu acho que é um bom reconhecimento. Esse prêmio, The World Best Vineyards, é um prêmio muito especial. Eu já tive outros amigos recebendo essa premiação, como a família Zucardi, com Pedra Infinita, e agora, pela primeira vez nessa lista, que é uma lista que reúne grandes vinícolas do mundo inteiro, apareceu pela primeira vez na 58ª posição, a Casa Valduga. É um reconhecimento à Casa Valduga, mas também é uma conquista da vitivinicultura brasileira de ser colocada no mapa global. Cada vez mais é um excelente trabalho. A Luísa Valduga, que eu conheci como menina, hoje conduz uma parte importante da empresa voltada à abertura de mercados internacionais a partir de Londres, mora lá. Eu já tive em alguns lugares do mundo, mas, sobretudo, eu tive outra vez na Espanha, e uma moça falou para mim, não, eu conheço uma brasileira que tem uma vinícola, ela é muito legal, eu conheci ela em Londres, eu falei, a Luísa, né? Deve ter conhecido ela em alguma festa. E a moça falou, sim, ela é muito alegre. Eu falei, é isso mesmo, é a Luísa Valduga. E a Luísa tem esse jeito encantador, entende muito de vinho. Eu conheci ela quando ela era estagiária de marketing na Casa Valduga, 20 anos atrás, e é muito legal ver ela fazendo essa promoção da Casa Valduga e levando ao reconhecimento da vinícola, não só pelo mérito do que ela está fazendo, obviamente tem o mérito da Casa Valduga como um todo para fazer isso daí acontecer, mas você ter uma pessoa da família fazendo o processo de internacionalização se revela uma coisa muito importante. Muitas grandes famílias do mundo mandam seus herdeiros ou futuros herdeiros para trabalhar, na maioria das vezes, envia para um mercado já estabelecido, como Londres ou como Nova York. A Valduga fez o processo contrário, a Luísa foi para Londres, saiu do Brasil e foi para Londres, e foi uma ação muito acertada, e aqui um dos resultados do trabalho de internacionalização e de levar a mensagem do Brasil e da Casa Valduga para fora é essa premiação. Parabéns para a Casa Valduga, fico muito feliz, e as pessoas também podem ver os vinhos relacionados, os melhores vinhos das nossas degustações da Casa Valduga. Os espumantes são fabulosos, mas existem também grandes vinhos tintos e brancos que a gente degusta e adora da Casa Valduga. Parabéns à Casa Valduga por isso. É bom terminar com uma mensagem positiva
da vitivinicultura brasileira. Eu acho que muitas vezes a gente pensa no vinho brasileiro como um patinho feio, mas, sobretudo, quando você fala dos espumantes, o Brasil tem tudo para brigar no cenário internacional. E é bacana também que esse reconhecimento veio logo após tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Esse ano não foi fácil lá, principalmente na Serra Gaúcha, e acabou coincidindo um bom reconhecimento. É verdade, Ed, mas, assim, sinceramente, às vezes quando a gente fala isso, a gente pensa que é um prêmio de consolação e não é, é um prêmio de mérito, entendeu? A Casa Valduga não entrou nesse prêmio porque coitados, sofreram tanto, nada disso. Eles conquistaram esse espaço e eu acho que o Brasil tem de tudo para vencer e para conquistar um espaço num cenário internacional da vitivinicultura, como os espumantes brasileiros já têm espaço e reconhecimento aqui no Brasil, sobretudo. Mas existem outros vinhos nascendo, existe a campanha gaúcha aparecendo muito bem, existem os vinhos agora do Sudeste brilhando, os vinhos de Santa Catarina, que sempre brilharam, os vinhos de altitude, os vinhos com perfil um pouco mais frio. Acho que vale a pena para a gente. Para mim é um fator de felicidade. A gente está prestes aí a lançar o nosso Guia do Brasil. Agora, em novembro, a gente lança o nosso Guia do Brasil, 24-25. Então, está muito fresco na minha memória a degustação dos melhores vinhos brasileiros desse ano. E dá para ter orgulho de ser brasileiro nesse contexto. Muito legal. Bom, Cristian, de novo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho das principais notícias da semana. A você que nos acompanha, muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito, e compartilhar com seus amigos, para quem sempre aprecia o mundo do vinho. Cristian, novamente, meu muito obrigado e até a próxima semana. Ed, eu que agradeço você pela separação das notícias. De fato, tinham muitas notícias porque a gente teve quase 2 semanas sem conversar no Notícias da Semana. Mas eu agradeço sobretudo a quem está aqui assistindo conosco. O nosso canalzinho do YouTube está crescendo aos poucos, e a gente tem recebido boas mensagens que eu tenho procurado responder sempre que eu vejo, mensagens das pessoas falando bem do Notícias da Semana, mas também mensagens de pessoas falando que têm gostado muito das conversas que a gente tem com os enólogos. Então, a gente está aí à disposição de vocês, aceita elogios, mas também aceita críticas. Muito obrigado. E boa semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio foi um oferecimento Worldwine, www.worldwine.com.br. Há 25 anos desbravando os melhores terroirs.